Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 18 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Netflix, que atualizou ontem o Fast.com, que é o medidor de velocidade da conexão do usuário. Ontem o Fast.com finalmente ganhou a habilidade de também medir o upload e a latência da conexão da galera, o que deixa a ferramenta ainda mais útil, né, mais em equilíbrio lá com o speed teste, que até hoje é o serviço mais usado para esse tipo de coisa. E pulando de um tipo de streaming para o outro, ontem o Spotify confirmou que agora finalmente dá para limpar o cache do aplicativo sem que isso limpe as músicas lá armazenadas no aparelho. Essa foi uma novidade que pintou na versão mais recente do app. O Spotify confirmou o recurso tanto para o Android Police quanto para o The Verge, para alegria de quem vivia, limpando lá o cache e ficando sem as músicas baixadas também. Era um problema mesmo. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Ubisoft começou a suspender o pessoal que joga o Rainbow Six e fica atacando os outros lá com mensagens contendo linguagem abusiva. A primeira punição dura meia hora, quase meia hora, são 27 minutos por algum motivo, e dependendo do número de reincidências, o mané pode ser banido de forma permanente, e eu espero que outras plataformas também adotem esse tipo de medida. E agora o assunto é a BMW, que lançou um concorrente da Uber e da Lyft lá em Seattle. O nome desse serviço é Reach Now, Reach de alcançar, não de rico, apesar de ser BMW. E ele deixa o pessoal chamar alguém dirigindo um carro, obviamente da BMW, para poder se deslocar pela cidade. O foco desse serviço é dar para o pessoal uma espécie de Uber Black por padrão, deixando a pessoa definir a música, a temperatura, até quanto que o motorista pode conversar lá com o passageiro, e dependendo de como rolarem esses testes, a BMW pode expandir o Reach Now para o resto dos Estados Unidos. E ainda mais ou menos sobre carros, só que agora falando sobre o Brasil, parece que a chegada da CNH digital não empolgou muito a galera. Isso porque o Serviço Federal de Processamento de Dados falou que só 0,36% dos motoristas fizeram a versão digital da CNH, e parece, que para variar o problema tá na burocracia lá para fazer esse processo inteiro. O que rola é que geralmente a pessoa tem que perder uma parte do dia, ainda até o Detran ou poupar tempo, gastar uns R$100 ainda para fazer a coisa toda, então o pessoal não tá vendo muita vantagem em fazer isso tudo só para andar lá com a CNH no celular. E enquanto isso, no mundo das criptomoedas, o órgão regulatório financeiro lá dos Estados Unidos bloqueou o lançamento da Cash Miner, que era aquele hardware de mineração de criptomoedas que a Kodak tinha anunciado no começo desse ano. Ela fez esse anúncio durante a CES e aproveitou para falar que ia lançar a Kodak Coin, que era a criptomoeda também lá da empresa, e isso fez as ações da Kodak subirem quase 300% lá na época. Aí de lá pra cá, esse assunto foi morrendo, aos pouquinhos as ações também da Kodak voltaram ao normal, e eis que agora o órgão americano anunciou que barrou essa Cash Miner. E isso fez a Kodak virar público, dizer que na verdade a máquina não ia ser dela, mas sim de uma subsidiária, ou seja, agora que deu errado, a Kodak não quer ter nada a ver com essa história, e em meio a isso tudo, a tal da moeda Kodak Coin foi adiada indefinidamente, e imagino que ela nunca deva chegar a ver a luz do dia. Bom, e agora o assunto é o WhatsApp para o Android, que lançou a opção de silenciar grupos ou contatos direto lá a partir da notificação. Agora, curiosamente, essa opção só aparece depois que pelo menos 51 notificações tiverem acumulado no aparelho, o que é claro, que só vai acontecer quando o usuário não tiver nenhuma condição de dar atenção lá para aquela conversa naquele momento específico. Mas seja como for, esse recurso já está disponível, mas como eu falei, por enquanto só funciona no WhatsApp para Android. E enquanto isso, no Instagram, a empresa começou a testar a habilidade de donos de perfis públicos removerem usuários lá manualmente da lista de seguidores. Hoje o que acontece é que só quem tem um perfil privado pode excluir manualmente lá alguém da lista de seguidores, e Instagram confirmou que está fazendo esse teste com perfis que são públicos também. Aí, caso o usuário remova um seguidor, esse seguidor não fica sabendo que ele foi removido da lista, mas isso não é um bloqueio, ou seja, a pessoa consegue ver as fotos ainda, se ela quiser. A diferença aqui é que mais cedo ou mais tarde, a pessoa vai perceber que não está mais seguindo alguém que ela costumava seguir, e aí vai meio da sensibilidade de cada um, perceber, tentar entender por que o dono daquela conta tomou esse tipo de atitude. E ainda sobre redes sociais, o Snapchat anunciou que está fazendo parcerias com plataformas de descoberta de notícias. A empresa falou que por enquanto são 4 plataformas parceiras, que são a Newswhip, a Storyful, a Sandesk e a Tagboard, e a ideia é que essas plataformas façam uma triagem lá dos bilhões de fotos e vídeos publicados no Snapchat em busca, de algo que mereça virar notícia. Aí as agências de notícias que têm contrato com essas 4 plataformas vão receber isso como uma espécie de sugestão de pauta, mais ou menos como acontece já com coisas que aparecem, que vêm lá do Facebook ou do Twitter.
E enquanto isso, no mundo de aplicativos, a Sensor Tower divulgou o relatório semestral de performance da App Store e da Play Store. Ela falou que entre janeiro e junho desse ano, as duas plataformas somadas faturaram 30,4 bilhões de dólares, que foi 30% a mais ano sobre ano, e também detalhou os números das duas plataformas de forma separada. Ela disse que foram gastos 11,8 bilhões de dólares na Play Store e 22,6 bilhões de dólares na App Store, e observou que o aumento do faturamento foi de 29,7% na Play Store versus 26,8% lá na App Store. Já quando o assunto foi número de downloads, a Play Store registrou 36 milhões de apps baixados versus 15 milhões de downloads na App Store, e na comparação ano sobre ano, os downloads no Android cresceram 10,6%, enquanto no iOS eles cresceram 13,1%. E ainda sobre aplicativos, a Apple removeu da App Store o aplicativo Kill Drops, que passou os últimos anos aí promovendo teorias da conspiração e notícias falsas. A remoção desse app veio depois que o canal NBC questionou a Apple e o Google sobre o fato dele ter gerado milhões de dólares para as duas empresas com comissões lá das assinaturas internas. Aí, comentando essa decisão, a Apple falou que respeita todos os pontos de vista, mas que o app tem que fazer isso de uma forma que respeite os usuários, mas pelo menos por enquanto o app segue disponível na Play Store e o Google não quis se manifestar sobre esse caso. Bom, e agora eu vou falar sobre a IBM, que está processando o Groupon por quebra de algumas patentes que ela tem lá desde os anos 80. A IBM quer quase 170 milhões de dólares em reparações pelo uso de tecnologias ligadas ao funcionamento do e-commerce, e comentando a situação, ela falou que o mercado de tecnologia inteiro respeita essas patentes dela. Ela disse que recebe de 20 milhões a 50 milhões de dólares de empresas como a Amazon, o Facebook e o Google, mas quando o assunto é o Groupon, o advogado da IBM falou que, abre aspas, o meninão tá chegando agora e se recusa a mostrar responsabilidade para usar essas invenções, fecha aspas. Aí, comentando a situação, o advogado do Groupon falou que a IBM faz da cobrança de patentes um negócio secundário da empresa e que ela usa esse arsenal de registros dela para tentar tirar dinheiro do resto do mercado. Essa troca de sutilezas aí aconteceu no julgamento do caso e o negócio agora é esperar, para ver o que o júri vai decidir. E ainda sobre os bastidores do mercado, a Microsoft e o Walmart anunciaram uma parceria para tentar fazer frente ao domínio da Amazon no segmento lá do varejo online. Com esse acordo, o Walmart vai usar os serviços de nuvem, de produtividade, de inteligência artificial, de aprendizagem computacional da Microsoft para tentar aumentar a presença da rede no mercado de varejo online, e essa parceria, pelo menos inicialmente, vai ter uma duração de 5 anos. E ainda sobre a Microsoft, ela liberou uma versão beta do navegador Edge para o iOS que traz o recurso de Visual Search, que faz uma busca a partir lá de uma imagem mandada pelo usuário. Então o usuário consegue tirar uma foto, pegar lá da galeria, subir essa imagem no navegador para fazer uma busca no Bing e descobrir que tipo de planta que é aquele, quanto custa uma camiseta, qual é o nome de um pintor de um quadro e por aí vai. Caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, mudando de empresa, mas ainda falando sobre navegadores, o Google está testando um recurso no Chrome que vai avisar o usuário quando ele estiver prestes a abrir lá uma página que é muito pesada. Esse alerta vai dizer, por exemplo, que aquela página ou aquela aba pesa 25 MB ou coisa desse tipo, e o usuário vai conseguir definir a partir de qual volume de dados o navegador vai ter que mostrar aquele aviso. E ainda sobre o Google, ontem eles aproveitaram o Dia Mundial do Emoji para lançar ou para relançar aquele pacote de emojis animados do aplicativo Halo, que está no arquivo morto lá dos mensageiros da empresa. Aí eles lançaram esses emojis animados na forma de um pacote de stickers tanto no Google Keyboard quanto no Android Messages e aproveitaram para colocar uns novos, que não tinham lá na época do Google Halo. Bom, e agora o assunto é a Apple e aquele caso maluco, do ex-funcionário que foi preso tentando fugir dos Estados Unidos com documentos e até com o hardware do projeto do carro lá, autônomo da maçã. Ontem pintou a notícia de que apesar de ter sido pego no flagra, esse ex-funcionário se declarou inocente da acusação de roubo de material confidencial e nem o advogado dele nem a promotoria do caso quiseram se manifestar sobre essa declaração. E por último sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela parou de consertar gratuitamente os iPhone 7 e 7 Plus com problemas lá no microfone do dispositivo. Na verdade, esse foi um programa de reparos que ela nunca anunciou oficialmente, ela publicou e removeu agora o documento lá instruindo as assistências a aceitarem essas trocas de forma gratuita, e aí, perguntada pelos veículos sobre o que diabos está acontecendo com isso aí, a Apple não quis se manifestar.
isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Se a internet funcionar, eu descubro e eu até explico direito pra vocês. Espera aí. Teoria do caso, não quiseram comentar essa daqui de novo. Do caso, tá tudo errado. $20 na Play Store, é a loja de rezar.